Bom dia, Dai. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Uma satisfação enorme. O Controle Odonto tem sido um software importantíssimo para nós aqui na clínica. E vocês da Aplicativo.net são parceiros assim sensacionais. Eu aqui agradeço a oportunidade e estou à disposição para compartilhar um pouquinho da nossa experiência nesse tempinho que a gente tem usado o aplicativo. Que legal, muito obrigada. Eu que fico muito feliz de ter aceitado, né, o nosso convite, com a sua participação aqui conosco. E aí, para a gente começar, hoje, né, o nosso tema é alavancando o negócio com o controle odonto. Eu fico feliz porque desde o comecinho, né, da Luminatus, eu vim ali acompanhando e a gente sempre tem algo a acrescentar e a gente conversa e você sempre passa a visão que a clínica tem do nosso software, que pode melhorar, enfim. E nessa parceria aí eu tenho já acompanhado desde que vocês começaram conosco. E aí eu queria te perguntar o seguinte: primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse pra gente quem é o Arlindo, né? E depois contasse um pouquinho pra gente sobre a história da Luminatus. Ok. Bom, o Arlindo é um administrador, né, casado com uma dentista. Eu sempre brinco, né? Vou aos congressos, as pessoas, doutor, eu falo, não, olha, a minha profissão é marido de dentista. A minha esposa, Valéria, querido, ela é cirurgiã dentista já há mais de 15 anos e eu sou parceiro de vida dela, né? E assistia a Valéria como dentista, sempre, acho que isso é uma característica dos profissionais de saúde, né? Uhum. Todos muito focados na sua atividade, no desenvolvimento, no aprofundamento técnico da sua atividade, mas em determinado momento eles têm que lidar com um negócio, né? E acabam sentindo muita dificuldade e, enfim, se angustiando com isso. E eu tenho uma formação na área de administração. Uhum. Então, vendo o que a minha esposa enfrentava, eu comecei a ajudá-la nesse processo de administração da clínica, na verdade, inicialmente do consultório, né, dando dicas, depois me envolvi um pouquinho mais. Eu lembro. Hoje me dedico integralmente a isso, né? Eu lembro que lá no comecinho, logo que vocês contrataram o Controle Odonto, a gente conversando, falando, não, mas eu sou professor e coisa e tal, eu dou aula e tá. E se envolvia, mas não tanto, né? Eu lembro da sua frase, eu estou aqui ajudando, mas o meu lugar não é esse, o meu trabalho é outro. E no final das contas, não teve jeito. De lá para cá, eu fui deixando as atividades acadêmicas na universidade, concluí um ciclo no trabalho que eu tinha e aí passei a me dedicar integralmente, porque também de um consultório nós mudamos para uma clínica, enfim, o negócio sofreu uma transformação bastante grande e aí a minha presença o meu trabalho passou a ser cada vez mais requisitado e hoje eu me dedico integralmente à administração do negócio. Muito bom. Bem, então vamos lá. E eu queria saber quais foram assim, os principais motivos quando vocês viraram a chavinha de, olha, esse consultório aqui pode virar uma clínica, sabe? Como foi essa decisão? Então, vocês sentaram para conversar a respeito e, Valéria, como é que a gente vai fazer? Vamos transformar isso aqui numa clínica? Vamos fazer o negócio crescer? Vamos investir nisso? Como é que foi essa decisão? Olha, não é uma decisão fácil. Acho que muita gente passa por isso ao longo do tempo, né? Normalmente as pessoas começam pequeno, né? Um negócio pequeno, enfim, vão crescendo ao longo do tempo. E não é uma decisão fácil, porque, enfim, exige investimentos, exige uma mudança de rotina, enfim, uma mudança de foco, exige ter que trabalhar com uma equipe maior, né? E gerir pessoas, lidar com pessoas é sempre
um desafio importante, mas são as dores que normalmente levam as pessoas ao movimento, né? Tiram as pessoas da zona de conforto. E o principal motivo era um incômodo que a Valéria, como profissional, tinha, de muitas vezes não conseguir oferecer o melhor tratamento ao cliente em todas as áreas da odontologia que ele necessitava. Tá? Ela é uma pessoa muito carismática, tem um carinho muito grande pelos seus Até o sobrenome dela ajuda, né? Pois é, querido. Ela é uma querida mesmo. Ela é querida. Enfim, ela tinha uma especialização, ela era endodontista, fazia canais, mas também fazia clínica geral. Mas conforme a carteira de clientes foi crescendo, os clientes têm outros problemas, né? Tem outras necessidades, e ela sempre preocupada em oferecer o melhor para o cliente. Então, quando o cliente precisava de um serviço odontológico, em que ela tinha consciência de que naquela área ela não oferecia o melhor, ela começou a procurar outros dentistas parceiros, que ela já conhecia, que ela também era professora na área da odontologia, então conhecia outros profissionais competentes, e aí outros profissionais começaram a trabalhar no consultório, atendendo também os pacientes, em complementação ao tratamento que ela oferecia. Mas era um consultório só, né? Então, quando o outro parceiro estava atendendo, ela não estava, e aí a gente começa também a se deparar com as vantagens de ser um profissional liberal. Né? Então, se você tem só um consultório, você pode até estar ali junto com outro dentista, acompanhando o procedimento, mas sempre tem um responsável, né? E aí você fica ocioso. Além disso, se você tira férias, o seu consultório fecha. Se você fica doente, enfim, se você precisa se afastar de alguma forma, não tem ninguém para trabalhar no seu lugar. Né? E com o tempo, se você fizer uma projeção, a gente sabe que fisicamente, a profissão de dentista exige muito fisicamente do profissional, né? Em virtude de longas horas numa mesma posição, uma posição incômoda, enfim. E a idade vai passando, né? O tempo vai passando, a idade vai chegando, a disposição física é outra, e tudo isso também interfere. Então, e aí, além de tudo isso, os processos começam a ficar mais complexos, e aí o dentista se depara com esse desafio de clinicar e administrar. A carteira de clientes vai crescendo, você precisa... Antes trabalhava só como auxiliar, aí passou a ser uma auxiliar e uma secretária, e aí você já começa a ter que gerir pessoas, né, administrar ali as pessoas. Enfim, as coisas começam a ficar complexas, né, e a carteira de clientes aumenta e a necessidade deles é muito diferente. Então, tudo isso criou o caldo que nos fez parar e pensar, olha, acho que está na hora da gente crescer se realmente a gente quer oferecer o melhor aos clientes, tá? E o melhor não só em tratamento, mas na experiência como um todo. Tá? Receber bem as pessoas, atendê-las bem, oferecer um tratamento de excelência e manter um relacionamento de valor com esses pacientes, com os nossos clientes, é preciso aumentar o negócio. Então, e aí é um passo que tem que ser muito pensado, muito planejado, porque, enfim, envolve investimento, tem custos envolvidos, responsabilidades que são assumidas, mas diante de tudo isso, né, da incapacidade de oferecer o melhor, da complexidade em que os processos vão assumindo em virtude do aumento da carteira de clientes, do envolvimento de outros profissionais, enfim, e dessas desvantagens de ser um profissional liberal atuando sozinho,
é que nós decidimos por ampliar o negócio e passar de um consultório para uma clínica odontológica com 4 consultórios, enfim, com uma estrutura toda para manter isso funcionando. Muito bom. Aí você precisou adaptar também a sua equipe, né? Sair de um Sim. consultório para ter uma equipe e cuidar dessa equipe, orientar, ensinar, enfim. Não foi só a questão da estrutura física, né? E eu queria saber como é que foi. Teve muita dificuldade em relação a... Primeira coisa que eu acho que as pessoas têm dificuldade. Bateu o olho, viu, gostou do currículo, contratou. Não é bem assim que a coisa tem que funcionar, né? Como é que foi em relação a contratar pessoas, se você teve dificuldade de encontrar essas pessoas no mercado, e depois eles passarem por essa curva de aprendizagem? Eu não sei se eram profissionais que já estavam acostumados com clínicas médica ou odontológica, mas que tiveram que entender, aprender a respeito de um software. Eles tiveram dificuldade também, as pessoas contratadas, em aprender a respeito de utilizar o controle odonto aí? Olha, a contratação das pessoas, principalmente nós que atuamos na área de serviços, ela é muito importante, né? Nós lidamos com relacionamentos e cuidamos de saúde, que é uma área muito sensível. Então, pensar nas pessoas, isso é muitíssimo importante, e cuidar disso com muita cautela, isso sem dúvida nenhuma, muito importante. Mas, antes de chegar nisso, né, tem o passo do planejamento do negócio. Né? Então, porque isso vai interferir, inclusive, no processo de seleção, no perfil de profissional que eu quero contratar, no tipo de tratamento, enfim, ele precisa ser incorporado à cultura da organização. Então, nós, antes disso, paramos e pensamos, bom, se a gente vai criar uma clínica, né? Como vai ser essa clínica? Como é que a gente espera que ela seja? Quais são os valores que estão nos norteando, né? que nos norteiam no nosso trabalho e que precisam ser compartilhados com toda a equipe? Quais são os diferenciais que nós queremos oferecer com essa clínica? Porque a gente ia abrir um negócio, né? Nossa, a clínica completou 2 anos agora em julho. Então, nós abrimos no meio da pandemia. Dos 3 que vocês têm com a gente, Exatamente. Foi um só como consultório e 2 já como clínica. Exatamente. Então, antes você tem um passo anterior, né, que é conceber essa empresa e dar personalidade para ela, né, definir claramente qual é a sua missão, quais são os seus valores, qual é a sua visão de futuro, para você pensar na estrutura que você vai ter, né, onde essas pessoas vão trabalhar, né, como é que vai ser a organização dessas pessoas na empresa, e aí sim buscar o perfil. E aí, é claro, é a dificuldade que a gente tem de disponibilidade de pessoas qualificadas no mercado para uma atuação específica. Por exemplo, o auxiliar de saúde bucal tem que ter uma formação específica, ele é um profissional bastante importante no funcionamento da clínica. Então, você tem que entrevistar muita gente, né? Você tem que ter um programa ali de assimilação dessa pessoa, de compartilhamento com ela dos valores, treinar a pessoa para a função. Então você precisa definir muito claramente o que você espera dela, quais são as atividades que ela vai... E aí entra um ponto importante, que é o software de gestão, né? Se você tem um sistema de gestão maduro, consolidado, como o Controle Odonto, né, com muitos processos ali claramente definidos, e com uma estrutura de ensino bastante robusta, né, e ajuda muito, né? Eu não conhecia um outro software em que eu, ao adquirir o software, adquirisse um programa de capacitação permanente, porque de fato é isso. As minhas funcionárias
no começo, as novas, quando estão aqui, quando estão aprendendo, enfim, uma das coisas importantes é sentar, mostrar o sistema, mostrar como funciona, né? Ele é um sistema bastante completo, né? Um ERP, então você tem que dedicar um tempo para que as pessoas, né, aprendam e respeitar a curva de aprendizagem delas, mas uma coisa que dá muita autonomia e facilita o domínio do sistema é a área de aprendizado que vocês disponibilizam, né, e atualizam sempre. Então, entrou uma novidade, também já tem um vídeo lá mostrando essa novidade, e a gente tem os treinamentos ao vivo, em que permite uma interação entre o funcionário da clínica e o funcionário da aplicativo para esclarecer dúvidas que eventualmente nas aulas pré-programadas, as dúvidas que ficaram, enfim. Isso ajuda muito, é muito importante, né? E elas usam, eu mesmo uso, né? Eu me considero um usuário maduro, mas às vezes funcionalidades que você usa menos, às vezes pinta alguma dúvida, e você tem ali um recurso que imediatamente resolve, né? Isso é bastante importante. Que bom que vocês não tiveram muita dificuldade em relação a aprender a plataforma. Acho que são pessoas mais conectadas, né, com a tecnologia, então a curva de aprendizagem é muito rápida. E acho que esse suporte, esse apoio, os treinamentos, o time de suporte técnico para sanar dúvidas pontuais, faz toda a diferença. E não menos importante do que isso é ter a figura da consultora de sucesso do cliente, né? Mudamos recentemente ali a área, fazem alguns meses. Ter essa consultora como um ponto, né, um ponto focal aqui no Controle Odonto, no aplicativo, isso faz diferença, porque às vezes a própria clínica utiliza N recursos, mas no momento que uma consultora faz uma avaliação, ela identifica que, poxa, a clínica poderia estar usando melhor campanha de marketing, ela vai entrar em contato. Olha, lindo, a clínica não está utilizando, isso aqui vai ajudar a clínica nisso. Então, é um outro ponto que eu acho super importante, que é essa questão do ponto focal, a pessoa ajudar a clínica dando dicas, orientando, descobrindo o que não é utilizado, ou até o que é utilizado, mas de maneira errada, né, equivocada. E essa parceria o comprometimento da clínica em aprender e usar melhor o que é disponibilizado, e da nossa parte ver a possibilidade de otimizar, de potencializar os resultados da clínica através de recursos ainda não implementados na clínica, isso faz toda a diferença. Acho que aí a gente começa a andar com as duas pernas, né? O software junto com a clínica com seu propósito de crescer, e o software com seu propósito de fazer com que a clínica cresça, até porque o nosso foco aqui é gestão do crescimento, o intuito é esse. E aí, quando eu olho para o contexto da Luminatus, eu consigo perceber que nós estamos fazendo essa parceria, porque o nosso software foi pensado, ele foi desenvolvido com esse intuito. Bem, tem gente que olha e fala assim, nossa, mas precisa colocar muita informação, muita coisa aqui na plataforma, eu tenho dificuldade de alimentar. É porque os propósitos, às vezes, não estão alinhados. Mas quando o seu propósito é crescimento, você fala assim, não, é verdade. Embora a gente saiba que sempre tem o que melhorar, mas o propósito do Controle Odonto é te fazer crescer. Para você crescer, você precisa alimentar a plataforma, que vai te fornecer indicadores, que vai te fornecer os KPIs para você tomar a decisão e você conseguir alavancar. E foi isso que eu percebi que aconteceu quando vocês saíram de um consultório para a clínica, porque vocês já alimentavam muito bem a plataforma. E o Arlindo, que eu sei que é bem curioso, olha tudo, mexe em tudo, aprende tudo, né? Começou a obter informações. E aí, tocando nesse assunto de KPIs, né? Aí eu queria saber quais são os indicadores chaves, inclusive, que vocês utilizam aí na clínica, né? Quais são os principais KPIs que você observa ali dentro do Controle Odonto e fala assim, não, isso aqui é o fundamental, é o trivial, não posso ficar sem esses indicadores.
Olha, Dai, todos os indicadores que estão lá, financeiros, de marketing, e outros que às vezes não estão claramente definidos como KPI, né, no sistema, mas Sim. que são indicadores, são métricas importantes, nós usamos absolutamente todos. Tá? É importante dizer que, assim, para a clínica funcionar bem, é importante você definir bem os seus processos. Uhum. Tá? E aí, a partir daí, identificar, né, definir os seus objetivos, os seus processos, e aí, diante dos objetivos, identificar o que nos processos é importante medir. Tá? Tudo que é importante a gente precisa medir. O controle odonto nos ajuda muito nisso, porque a maioria das coisas que a gente identifica como necessárias, né, de serem acompanhadas, mensuradas, ele me dá isso pronto, isso facilita muito o meu trabalho, né? Quando eu quero analisar o meu funil de vendas, ver quantos leads entraram, quantos deles agendaram, quantos desses agendamentos de fato vieram para avaliação, quantas avaliações foram convertidas em vendas, em contratos, né? O quanto eu ainda tenho em oportunidade de vendas, enfim, acompanhar o meu fluxo de caixa, acompanhar, né, as minhas despesas, o que também é importante, a gente precisa estar de olho sempre nisso, né? Não só no lucro, que é outra informação que o sistema dá, mas quais foram as minhas despesas, né? Como é que está esse meu fluxo de caixa, quando é que está entrando, quando é que está saindo, para eu não ter problema de quebra, enfim, os parcelamentos, eu consigo enxergar como é que isso está entrando no futuro, esse recurso, o retorno que eu tenho sobre as minhas ações de marketing, tudo isso é importante, mas, por exemplo, na nossa clínica a gente definiu que a experiência do cliente é muito importante para nós, a gente está muito focado nisso. Então o sistema também me dá quanto tempo a pessoa está esperando na sala de espera, em média. Que é o Apex, né? Exatamente, então assim, quanto tempo tem durado o tratamento dela, enfim, a própria avaliação, né? Quando eu avalio lá o controle de qualidade, enfim, eu mando SMS, mando o WhatsApp para a pessoa, ela me diz como é que foi o atendimento daquele dia. Isso me permite uma agilidade muito grande, quer dizer, eu não avalio o meu tratamento só no final. Então, toda a experiência que o cliente tem aqui, ela pode ser avaliada. Isso faz com que eu tenha muita agilidade. Se o cliente teve alguma insatisfação, eu não vou perceber só ao fim do tratamento. Eu já fico sabendo com antecedência, entro em contato com a pessoa, verifico o que aconteceu, verifico qual foi a causa raiz do problema, já faço a alteração necessária para que aquilo não se repita. Então, assim, o sistema ele facilita muito a minha vida e, portanto, me permite ter uma estrutura enxuta. O sistema foi uma das coisas que nos deu coragem, como você falou. Eu usei o sistema como consultório durante 1 ano. Uma das coisas que nos encorajou a fazer o negócio crescer foi dizer, olha, eu não vou precisar ter uma estrutura tão grande administrativa, que eu tenho aqui um sistema que facilita muito. Muitas das rotinas já estão informatizadas e a gente precisa ter uma estrutura muito enxuta para cuidar do negócio. É que há uma concentração de informações no mesmo lugar, quando a plataforma ela está muito bem alimentada. Duas coisas você citou que para mim também são fundamentais. Quando a pessoa pensa em crescimento, ela pensa em excelência. Não tem como você crescer sem que busque excelência. Essa pesquisa que é feita com o paciente, né, que é para ter o NPS como resultado, que é a pesquisa lá de gestão da excelência, você vai tratar caso a caso. O paciente que saiu ali te deu uma nota 7, por exemplo, poxa, esse cara não está feliz. O que aconteceu? Então a gente já busca informação, já trata o caso, já cuida, já entende para não se repetir com os outros, porque você vai ter aí, se o seu resultado, se o seu NPS ele é baixo, você tem muitos clientes, né? Porque eu costumo dizer, enquanto ele estiver ali na recepção, ele é cliente. Quando ele está lá na cadeira com o profissional, ele é paciente. Então, enquanto ele estiver como
seu cliente ele estiver insatisfeito, primeiro que ele vai e não volta, né? Não vai querer retornar. E segundo, ele vai ser um detrator, ele vai falar mal do seu trabalho, da sua clínica, do seu atendimento. Então, é um indicador fundamental. Quem pensa em crescimento tem que se preocupar com a percepção do seu cliente, do seu paciente. Como é que foi o seu atendimento? Ele vai avaliar desde a hora que ele parou o carro dele no estacionamento até a hora que ele deu tchau para a recepcionista. Então, ele vai avaliar todo o processo, ele vai pensar em tudo. A doutora, quando chegou lá na cadeira, e ele foi lá, a doutora Valéria atendeu, ou quem quer que seja o profissional tenha feito o atendimento dele, ele vai falar assim, nossa doutora, é uma coisa que acontece muito, olha, o seu atendimento é excelente, mas a sua equipe está deixando a desejar. Isso é ruim. Inclusive, essa é uma experiência que eu tive numa clínica médica. Não é legal, sabe? E aí a pessoa que pensa em crescer, ela tem que pensar na satisfação do paciente. Mas não é só com o meu atendimento. Eu preciso pensar em tudo, né? E exatamente, porque a expectativa da pessoa em relação à clínica, ela vai além do que acontece dentro do consultório. Exato, né? Exatamente. Então, da localização, da facilidade de estacionamento, do ambiente, da espera, né, da qualidade do atendimento, da simpatia dos atendentes. Então ela avalia tudo isso. Né? Tudo isso e digo a você que isso não é só importante para o crescimento. Isso é fundamental para a manutenção da vida da empresa. Uma empresa Sim. que não atende bem está fadada a deixar de existir. É relacionamento com o cliente, né? Tem que ter esse bom relacionamento. E o outro ponto que você citou, que eu acho também que é fundamental, é a questão do Apex. Isso gera insatisfação ou satisfação. O paciente fez esse trajeto na clínica, mas como é que foi? Ele chegou no horário dele, por exemplo, está programado para as 9 da manhã. Ele chegou ali 5 para as 9, está esperando atendimento. Ele sabe que é às 9, mas o profissional atrasa. E aí ele vai ser atendido meia hora depois do horário. Só que a gente vive num tempo em que as coisas são muito rápidas, as pessoas buscam atendimento rápido, agilidade. Eu reservei 40 minutos para o meu atendimento, mas só para começar a me atender, o profissional atrasou meia hora. E aí eu vou atrasar o compromisso seguinte em pelo menos mais meia hora. Então, assim, a vida da pessoa no restante do dia vira aquele bolo, né? Vai atrasando compromisso atrás de compromisso. Isso também gera insatisfação. E esse indicador, o Apex, a plataforma, ele vai te dizer, vai te alertar, olha só, a clínica, né, os profissionais estão atendendo com atraso. Então, cabe ao gestor que está observando esses dados, esses indicadores, buscar informação. Não, vamos conversar aqui. O que está acontecendo? Por que a gente está atrasando tanto? De repente, é o tipo de procedimento que está sendo executado que o intervalo de agendamento está, por exemplo, no caso de extrapolar. A previsão era de ficar 30 minutos no consultório, mas acabou ficando 40, 45. O tempo que nós agendamos é insuficiente? Então, vamos aumentar então o agendamento para esse tipo de procedimento? Ou por que a gente está atrasando muito? Que atendi meu paciente, mas atrasou o outro que chegou depois. Quando você começa a tratar dessas questões que aparentemente são simples, são coisas pequenas, no final das contas isso vai fazer uma diferença muito grande. É a questão, novamente, da satisfação ou insatisfação do paciente. Ele vai ser um promotor da sua clínica. Nossa, cheguei lá, fui atendido lá na Luminatus. Os profissionais sempre me atenderam com muita pontualidade, tudo certo. Vai falar bem da sua clínica. Isso, consequentemente, vai trazer para vocês novos pacientes. Aí ele indica o pai, a mãe, o tio, o papagaio, todo mundo. O contrário também é verdadeiro. Não foi bem atendido, eu não gostei, demorou demais, fiquei 200 anos lá esperando na recepção, eu estava já indo embora quando me chamaram. Primeira coisa que vão falar, se o bom atendimento faz com que ele te indique 5, o mau atendimento faz com que ele evite que 20, 30 pessoas procurem a sua clínica. Então, esses são indicadores que, para mim, também, além de todos os outros, a questão financeira, de conversão, eu estou falando de relacionamento, né, ali na clínica.
isso faz toda a diferença, né? O sorriso da secretária, tudo isso faz diferença na hora que o paciente faz uma avaliação. E você estava comentando, né, que algumas pessoas dizem que dá muito trabalho, porque você alimenta, tem que alimentar muita coisa. Não tem. Não. É claro que se você vai começar a usar o software, você vai ter que cadastrar os seus pacientes. Tá? Não tem jeito. Mas a própria existência do sistema, ela evita o retrabalho. Eu tenho que registrar aquilo. Registrei uma vez, aquela informação vai ser aproveitada em todas as outras áreas. Né? E a partir do momento em que o uso do software está na sua rotina, alimentá-lo é parte do seu trabalho, você não sente essa carga. Sim. Agora, você imagina, né, nós já falamos o quanto é importante, por exemplo, saber o tempo que o paciente espera, né, se está tendo atraso ou não. Imagina ter que fazer isso no papel. Normalmente isso é uma coisa que as pessoas nem fazem se elas não têm o sistema, porque dá muito trabalho. Né? Imagina o que você, uma dentista que está há mais de 15 anos trabalhando, quantos prontuários eu tenho. Imagina o que é organizar isso fisicamente, localizar uma informação, né? Por mais bem organizado que esteja o arquivo, levantar, ir até o arquivo, procurar a ficha, tirar a ficha, né? Abrir o prontuário, tirar a ficha, procurar a informação. Isso leva um tempo que a gente não tem. Né? Não tem e no sistema, basta um clique e a informação aparece para você, aparece organizada, compilada, indexada, enfim. Sem dúvida nenhuma, hoje não há como pensar numa clínica de excelência que não tenha um sistema de gestão. E não é um sistema que cuida só de agendamento, que normalmente é isso, né? O que o dentista procura primeiro é alguma coisa que o ajude com a agenda. A agenda por agenda tem o Google, né? Um sistema que de fato te auxilie na gestão do seu negócio. Né? Os processos, eles são transversais. Né? Você não tem uma coisa que é só de paciente, uma coisa só de marketing, uma coisa só de compras. É tudo transversal, uma coisa depende da outra. E o sistema te apresenta isso de uma forma muito fácil, muito simples. Né? E eu sou até suspeita de falar, mas conhecendo aí um pouco de outros softwares, o que me faz apaixonar cada vez mais pelo controle odonto e controle médico é o modo como as coisas estão vinculadas. Como é que o atendimento do paciente está vinculado ao planejamento, que está vinculado ali ao orçamento que foi fechado, que está vinculado ao contrato, que está vinculado ao financeiro. Então, é tudo muito ligado, né? É uma corrente. E o modo como isso está ligado evita erros, porque eu não preciso buscar informações soltas, como se eu tivesse no papel, por exemplo. Imagina se a gente tivesse que buscar uma informação, aí eu pego uma pilha desse tanto assim de prontuários e vou fazendo ali as devidas anotações, vou vendo os orçamentos e coisa e tal. Não, isso está totalmente vinculado. Isso para mim é algo que faz toda a diferença, isso encanta, o modo como as coisas estão interligadas. O processo é um processo único, né? Ele é interligado. Não preciso fazer um processo para atendimento e depois eu faço um processo financeiro. Não, porque é tudo interligado. E para quem faz gestão, isso é fundamental. Porque o seu lead está vinculado, né? Olha, eu tinha um lead que foi convertido e a partir daqui eu consigo ter ali na sua gestão de negócio todo o acompanhamento da vida do seu paciente, né? A partir do momento que ele virou paciente, dentro da plataforma. Então, desde que ele era um sonho de trazer uma ideia, até o momento que foi concretizado e você tem todo um histórico com o paciente. Isso para mim faz muita diferença. Bom, já que você está abrindo o seu coração, eu vou abrir o meu. O que me faz me apaixonar pelo controle odonto é a qualidade do relacionamento que a gente tem com a empresa. Eu fiquei muito feliz quando você falou da consultora, porque eu me lembro que essa foi uma das primeiras conversas que nós tivemos, quando eu falei, olha, eu sou professor de marketing, e eu vejo como o sistema ajuda, né? E as pessoas normalmente não têm essa noção, né? Eu estava começando a usar o sistema, me apropriando, né, das várias funcionalidades,
E vocês incorporaram isso, né, para o negócio de vocês. E como vocês respondem rápido, respondem bem, né, a gente mantém um relacionamento. Não é um software que está ali instalado na minha máquina e se eu preciso de alguma coisa eu abro um chamado e alguém me responde. Claro, isso é importante, isso é bom e vocês são muito ágeis. Mas é a qualidade do relacionamento que a gente tem e essa conversa que vai além do deu um problema no meu sistema. Não, a gente tem um relacionamento de valor que para nós é muito importante, né? E essa coisa que vocês têm, que nós também temos na nossa empresa, que é do aprimoramento contínuo. Sim. Para quem usa o controle odonto sabe que não tem uma semana que não passe que o sininho não apita, fala, olha, temos uma novidade no sistema, e sempre são coisas, são melhorias que são incorporadas e que facilitam ainda mais a nossa vida, né? Por isso que eu sempre que posso, sempre que surge uma ideia, coloco a minha contribuição lá, a minha sugestão de melhoria, que eu sei que vocês avaliam isso com muita seriedade, né? E isso torna o sistema sendo cada vez melhor, a minha vida fica cada vez mais tranquila, mais fácil, e fica mais fácil administrar o meu negócio. Eu fico muito feliz. Agora, não sei se você lembra, embora a gente converse desde 2020, mas eu fico com muito orgulho, eu fico envaidecida, porque eu lembro que eu fui a sua primeira consultora. Então, para mim é muita alegria, e principalmente de ver o crescimento, a evolução da Luminatus. A gente conversava assim, 40 minutos, 1 hora, falando justamente sobre ideias, né? Muito, muito bom mesmo. Bem, nós temos mais aí alguns minutinhos e eu queria falar um pouco a respeito de uma coisa que para mim foi curiosa. Estava lá olhando o Insta da Luminatus, da doutora Valéria, e eu vi que a doutora Valéria trabalha com odontologia oncológica. Exatamente. Isso para mim foi algo que me despertou demais a curiosidade, sabe? Porque eu já ouvi falar de 250 mil especialidades diferentes, mas assim, alguém que é especialista em odontologia oncológica é a primeira vez. Esse cuidado especial. Como funciona isso aí na clínica? Isso realmente é um diferencial da nossa clínica, da nossa região, que seja do nosso conhecimento. Nós somos os únicos que, como clínica, oferecemos esse serviço. Né? O dentista ele tem um papel muitíssimo importante para o paciente que tem um diagnóstico de câncer. Normalmente as pessoas não associam o câncer ao dentista, né? A não ser quando é o câncer de boca. Mas, na verdade, o papel do dentista vai muito além do câncer de boca. Né? Todo mundo que está em tratamento oncológico, independente do tipo de câncer, ele precisa do trabalho do dentista. Né? Primeiro, atuando antes do início do tratamento. Então, quando a pessoa tem o diagnóstico de câncer, e antes de iniciar ali, então, o tratamento antineoplásico, a quimio, a radioterapia, é importante que ela passe por algo que os dentistas chamam de preparo de boca. Né? Muitos problemas odontológicos, eles podem se tornar fonte de infecção. E o paciente em tratamento oncológico acaba tendo a sua imunidade muito deprimida, uma queda da imunidade muito grande. Sim. Então, um problema odontológico, por exemplo, pode se tornar uma infecção grave durante o tratamento do câncer e essa infecção fazer com que o paciente tenha que interromper o seu tratamento para tratar aquele problema, né, de origem odontológica. Né? E interromper o tratamento oncológico é sempre ruim, porque aí você dá chance ao tumor de se restabelecer. Né? Então, o preparo de boca é muito importante para evitar essas intercorrências durante o tratamento oncológico. Além disso, uma série de mudanças de higiene, de cuidados com higiene vão ter que ser observadas e o dentista faz essa orientação. Tá? Durante o tratamento oncológico, dependendo do quimioterápico que a pessoa usa, ou se ela recebe radiação na região da cabeça e pescoço, esses quimioterápicos e essa radiação, eles vão causar inúmeros problemas em cavidade bucal, cavidade oral, né?
problemas muito sérios que podem levar o paciente à internação em UTI, a infecções graves, vão atrapalhar a alimentação do paciente, por exemplo, mucosites, né, que são inflamações da mucosa da boca, doenças oportunistas. Então, o dentista, ele atua muito fortemente nesse momento do tratamento, né, durante a quimio e a rádio, para prevenir e tratar esses efeitos colaterais do tratamento que afetam a boca, né, e afetam a saúde geral do paciente, porque se ele não consegue se alimentar, não consegue se hidratar, isso vai debilitá-lo ainda mais, né? Nossa. E o tratamento, muitas vezes, o paciente vence o câncer, se cura do câncer, mas o tratamento, ele deixa algumas sequelas que vão, muitas vezes, vão se prolongar pela vida do paciente. Então, por exemplo, um paciente que recebe radiação na região da cabeça, ele tem uma série de restrições com relação à extração de dente, por exemplo, com relação à realização de implantes. Isso pode causar uma osteoradionecrose. Então, é importante que os pacientes que passam pelo tratamento de câncer, eles façam um acompanhamento odontológico depois com um dentista especializado para evitar problemas decorrentes dos efeitos do tratamento oncológico. Tá? Então, essa especialidade ela é muito importante, muito relevante para a qualidade de vida das pessoas, para ajudá-las por esse momento que é muito difícil, né? E que é pouco conhecido ainda, e pouco disponível. Eu, particularmente, foi algo que me saltou os olhos, porque eu nunca tinha ouvido falar de alguém com essa especialidade. Arlindo, muito feliz de conversar contigo de novo, dessa vez aqui compartilhando experiência, conhecimento com os nossos clientes, né, as pessoas que estão participando dessa live, assistindo, que a jornada da Luminatus seja ainda melhor, que cresçam ainda mais, e vocês sabem que podem contar com o Controle Odonto, pode contar com o time de sucesso do cliente para a gente crescer juntos, tá bom? Muito obrigado, Dai. A gente conta muito com vocês mesmo. Muito obrigado, viu, meu amigo? Muito satisfeitos com a resposta, viu? Obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.